capítulo 13 de Êxodo, verso 20. Eu tenho me preocupado muito com o rumo que a igreja tem tomado no nosso país. A igreja, ela tem as suas responsabilidades proféticas. O que é uma responsabilidade profética? É indicar caminhos, indicar direções. Mas isto é uma linha muito fina entre ser profético e ser ativista. O ativista também, ele, dentro da sua ideologia, ele tem as suas ações. O ativismo, segundo o conceito do mundo, não tem nada a ver com o profético. O que é o profético? É Deus se manifestando. É Deus se manifestando através de pessoas para mostrar qual é o caminho correto. Aqui neste livro, quando Israel saiu do Egito para ir a Canaã, a Bíblia diz que Deus dá um sinal que ele estava com aquele povo, um sinal visível. Quem crê que Deus é Deus de sinais? Levanta as suas mãos, né? Deus é Deus de sinais. O ser humano precisa de sinais. A pessoa fala, não, tem que crer sem ver. Não é bem assim. Nós temos que crer, vendo ou não. Mas Deus é Deus de sinal, de sinais. Deus quer demonstrar claramente que Ele está com seu povo, para que o seu povo tenha cada vez mais confiança nele. Você convive com Deus, você familiariza com a linguagem de Deus. Quem está entendendo, diga bem, né? Aí, o sotaque de Deus, a maneira de Deus agir, a maneira de Deus fazer, a maneira de Deus falar. E uma delas é através dos sinais. Veja o que diz esse texto aqui, ó. Verso 21. O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem. Deus ia adiante deles numa coluna de nuvem de dia. Todos estavam vendo. Todos aqueles que tinham saído do Egito estavam sendo conduzidos para a terra de Canaã, olhava para a nuvem e falava, Deus está aqui. Deus está aqui. De dia era uma coluna de nuvem. Veja, o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho. À noite, numa coluna de fogo, para lhes dar luz, para que fosse de dia e de noite. Então, tinha de dia uma nuvem, de noite fogo. E eles olhavam e falavam, Deus está aqui. Deus está aqui. O Senhor poderia conduzi-los sem sinais? Sim. Mas esta não é a maneira de Deus agir. Deus quer que eu e você possamos ter uma visão concreta do que Ele é. Vê-lo através das manifestações. Verso seguinte diz assim, ó, veja, Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, diante do povo. De dia, uma nuvem, de noite, um fogo.
e Deus conduziu o seu povo. Aí você me diz: apóstolo, por que essa nuvem e este fogo não continua hoje? Por que nós não podemos ver? Seria muito mais fácil o culto acontecendo aqui e uma coluna de nuvem aqui de manhã. E eu falando: olha, Deus está aqui, Deus está aqui, veja. Seria mais fácil? Lógico. À noite, no culto da noite, fogo, Deus está aqui. Vocês precisam crer. Mas Deus não muda, Deus é o mesmo. Tem a coluna de nuvem e tem a coluna de fogo aqui conosco hoje. E eu vou te provar biblicamente como que ela se manifesta, aonde ela está. Aqui é uma representação da presença de Deus. Quando eu digo que a igreja tem que tomar cuidado para não ser apenas uma instituição de ativista e ser profética, ela perde o profético quando ela perde a sua essência. A essência de Deus tem que estar na igreja, e a essência de Deus é o Espírito Santo. A nuvem e o fogo representam o Espírito de Deus, e Deus está no nosso meio. A nuvem e o fogo não era apenas para ser vista. Deus colocou a nuvem e o fogo para, através da nuvem e do fogo, conduzir, dirigir, levar o povo de Israel à terra prometida. Hoje nós temos a nuvem e o fogo no nosso meio. Nós precisamos ter olhos para verem, não apenas para satisfazer as nossas vidas, ou não permitir que o sol, as tribulações nos destrua, nem os perigos da noite nos mate. O fogo e a nuvem está não apenas para nos proteger e dar vitória, mas para nos conduzir, nos dirigir, para que nós não possamos perder o melhor de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia, né? Isso a igreja não pode perder. Hoje tem-se muito espetáculo nos altares. O altar deixou de ser altar. Até na terminologia a pessoa fala: estou aqui no palco. Palco é para artista, altar é para servo do Senhor. A plateia é em teatro. Aqui é igreja. Quem crê que aqui é a igreja, diga aleluia. Nós não somos atores. E tem muitos pastores e ministros de louvor que agora são atores, representam. Igreja não é assim. Aqui tem que ter a liberdade para a nuvem e para o fogo caminhar no nosso meio. Aqui a liturgia é do Espírito e não do homem. A direção é de Deus e não do marketing pessoal de alguém. A igreja não pode perder a sua essência. A igreja é lugar para a presença do Senhor, e é Deus que fala na igreja. A nuvem e o fogo era para dirigir o povo. Quando tem a nuvem e o fogo, você não precisa de cantores bons, é bom que tenha. Você não precisa de instrumentos bons, é bom que tenha. Quando tem a nuvem e o fogo, quem tem fome e sede vai estar naquele lugar. Você não precisa ter eventos. Tem igreja que vive de eventos. Domingo é o cantor tal, no outro domingo é o pastor tal, no outro, quando acabar pastor e cantor, que é novidade, vai ter que trazer querubim. E as pessoas vão para ver o cantor, para ver o pregador. Eu e você temos que estar na igreja, porque a nuvem, o fogo de Deus está aqui. É isso que nos atrai. A igreja é conduzida pela presença de Deus. Nós não podemos perder isto. Fale bem forte comigo, fala: Deus, eu preciso de Ti. Novamente fala: Senhor, eu estou na igreja porque eu preciso de Ti.
eu preciso da nuvem, eu preciso do fogo, Senhor. E aqui no Novo Testamento, nós vamos ver o que é essa nuvem, o que é este fogo. Abre sua Bíblia comigo em João, capítulo 16. João, capítulo 16. Acharam? João 16. Verso 5. O Senhor Jesus estava praticamente se despedindo dos discípulos. E ele diz aqui: mas agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde tu vais? Mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e vós não me vereis mais. Eu tenho que ir, disse Jesus, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu enviarei. E o Consolador é o único capaz de convencer o ser humano. A igreja sem fogo, a igreja sem a nuvem, é a igreja sem o Espírito Santo. E a igreja sem o Espírito Santo, ela não tem poder de convencimento em nada. Porque quem convence não é a inteligência humana, é o Espírito Santo na igreja. Jesus disse: se eu não for, eu não posso enviar, mas eu vou, e eu enviarei o Espírito Consolador, aquele. Olha o que diz aqui, irmãos. Veja o verso 13, por favor. No entanto, quando ele vier, o Espírito da verdade, no entanto, quando ele, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda o quê? A verdade. A nuvem e o fogo dirigia o povo, guiava o fogo, guiava o povo no deserto. O Espírito Santo veio, porque o Espírito Santo é a nuvem, o fogo. Ele diz: o Espírito, além de convencer, vos guiará. Quem quer ser guiado pelo Espírito? Quando a igreja perde o foco no Espírito Santo, ele perde a essência da igreja. A igreja só vive pelo Espírito Santo. E Jesus disse: começa um novo tempo, eu vou, mas eu envio o Espírito, e o Espírito vos guiará em toda a verdade. Quem está na verdade, o diabo não toca, porque a verdade prevalece contra o engano e contra a mentira. Agora, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Veja aqui, verso 13. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará coisas vindouras. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele nos guia e ele faz com que o profético, as coisas vindouras, passe a fazer parte da igreja. O Espírito vai nos anunciar coisas vindouras. Quando você olha no futuro, você olha na perspectiva humana ou na perspectiva divina? Na perspectiva divina, você fala o que o Espírito diz que vai acontecer no futuro. E eu tenho uma palavra para você: seu futuro será um futuro cheio do Espírito Santo.
Quem crê nisso, levanta bem alto as suas mãos. Seu futuro será um futuro de bênçãos. Seu futuro será um futuro de vitória. Seu futuro não será um futuro de caos. A glória de Deus vai encher tua vida e vai encher tua família. O Espírito vai nos guiar e anunciar as coisas vindouras. A nuvem, o fogo. Quando eu digo a atmosfera mudou, é porque a nuvem chegou. Quando eu digo a você o poder de Deus está aqui, é porque o fogo está. Quem está entendendo, diga amém. Aí no verso seguinte ele diz assim: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos mostrará. Verso 15: Todas as coisas que o Pai tem são minhas, portanto, eu vos digo que Ele tomará do que é meu e vos-lo que mostrará. Levanta suas mãos, fala comigo. Todas as riquezas que estão em Cristo, o Espírito Santo nos mostrará. De novo, fala: todas as riquezas que estão em Cristo, o Espírito Santo nos mostrará. Veja o capítulo 14 comigo, por favor. 14 de João, verso 16. Talvez seja um dos textos com mais revelação na palavra. E nós precisamos entender isso e vivenciar isto. Diz assim: Eu orarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Quem crê que o Espírito habita conosco para sempre? Levanta suas mãos. Fala: o Espírito Santo está aqui. Fale alto: o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está andando na igreja. Profetiza, fala a verdade. Fala: o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está andando na igreja. Estará convosco. Está na sua casa. Porque Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas como? É o Espírito Santo, é Jesus. Veja o que diz as Escrituras. Olha aqui, a revelação da Trindade está dentro da palavra. Olha o verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode. O que é o mundo? São as pessoas que não se compromissaram com Jesus. Não é o sistema, são as pessoas. Ele diz: o mundo não o pode receber. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós conheceis. Quem conhece o Espírito Santo? Quem crê que o Espírito Santo está aqui? Diga aleluia, né? Levanta a sua mão direita, fala: eu conheço o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Agora fale alto: eu quero conhecer mais do Espírito Santo. Eu quero ver o Espírito Santo. Eu quero a plenitude do Espírito Santo. Eu quero ser visitado pelo Espírito Santo. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Olha o segredo da Trindade. Olha: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco. Levante bem alto as suas mãos e fale bem forte comigo e diz assim: estará em vós. Levanta bem alto as suas mãos e fala: e estará em vós. Fala comigo: o Espírito de Deus, a nuvem, o fogo, não está apenas comigo, Ele está em mim. Aleluia! Ele estará em vós. Aí você fala: como que eu recebo o Espírito? Eu preciso ver a nuvem? Eu preciso ver o fogo? Não. Eu recebo o Espírito vindo aqui à frente, fazendo a minha decisão pública para servir a Jesus. A partir daquele momento, o Senhor entra e a Bíblia diz: Ele vos guiará em toda a verdade. Sentindo ou não sentindo, alguns sentem,
outros não. Mas isso não quer dizer que o Espírito não está. Sentindo ou não é uma decisão racional. A partir daquele momento o Espírito está aqui. E quanto mais eu o busco, mais Ele mostra as coisas que vão acontecer no futuro e me dá a riqueza de Cristo dentro de mim. Porque Ele está aqui. Ele está em mim. Romanos capítulo 8, só para que nós possamos entender essa obra maravilhosa da nuvem do fogo que nos dirige. Capítulo 8 do livro de Romanos, verso 9. Quem achou, diga amém. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Quem está no Espírito? Quem tem o Espírito Santo? Levante as duas mãos e fala: o Espírito está em mim, aleluia. Fala: eu tenho as primícias do Espírito e terei mais, né? Então ele diz aqui: mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Aí ele diz: se Cristo está em vós, o corpo o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós não somos devedores à carne para vivermos segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se vivermos pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo e vivereis. Porque todos os que sois guiados pelo Espírito de Deus, estes são o que, irmãos? Filhos de Deus. Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo aqui? Levanta suas mãos e fala: Espírito Santo, me guie. Nuvem de Deus, fogo de Deus, sinais de Deus, guia a minha vida, Pai. Aí ele conclui dizendo assim, olha o que diz aqui, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de servidão ou de escravatura. Eu e você não somos escravos. Nós éramos. Nós recebemos o Espírito. O Espírito está em nós. Eu e você éramos escravos do pecado, escravo do medo. Nós éramos conduzidos por esse espírito de anticristo, que leva as pessoas à destruição. Nós não somos mais. Quem pode dizer amém a isso? Levanta suas duas mãos e fala amém. Diga de novo, fala amém. Presta bem atenção no que eu vou dizer. O diabo não pode te tocar, mas ele pode te acusar, te confundir. E um dos poderes que ele tem é criar na nossa mente imaginações que nos prende, que são como cadeia. A sua mente dirige o seu coração, a sua vontade. Se você deixar esse espírito mentiroso dizer para você que você vai viver a vida deprimido, você viverá. Mas se você levantar e dizer: eu não sou mais escravo, eu sou livre, eu não preciso viver preso a essa fortaleza da depressão, porque eu tenho a herança, e a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente estarei livre, e Ele está em mim através do Espírito Santo. Levanta bem alto as suas mãos, fala: toda algema que me prende numa mentira de Satanás, eu declaro ser destruída agora, em nome de Jesus, porque eu estou livre. Eu estou livre. Veja o que ele diz, querido:
porque não recebeste o espírito de servidão para novamente temeres. Você não precisa andar debaixo do medo, nem eu era, não sou. Eu era escravo, não sou, porque a nuvem e um fogo, na presença do Espírito Santo, que foi me enviado, e que eu recebi pela uma decisão racional, eu vim à frente e aceitei Jesus. Ele, a partir daquele momento, disse: você agora é propriedade minha, você não é escravo, você é livre. Quem é livre, levanta bem alto as mãos, fala: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, e eu sou livre.